Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse: Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó e ao pó has de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Disse, depois, o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça, agora, que ele estenda a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins, e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a refletir sobre as profundas verdades que nos são reveladas nas leituras de Gênesis e de Marcos. São passagens que nos falam da humanidade, das nossas fraquezas, mas também da misericórdia e da providência divina que nunca nos abandona. E é sobre essa misericórdia, sobre o amor incansável de Deus por nós, que vamos refletir juntos. Vamos começar com o relato do livro de Gênesis, onde encontramos uma cena que marca um ponto decisivo na história da humanidade: a queda de Adão e Eva. Na leitura de hoje, vemos como Deus, depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, os chama. Eles estavam escondidos, envergonhados, porque perceberam sua vulnerabilidade e a desobediência que haviam cometido. Deus, então, pergunta:
onde estás? Gênesis 3,9. Essas palavras são, ao mesmo tempo, um convite e uma denúncia. Um convite para o arrependimento e a reconciliação, mas também uma denúncia daquilo que se quebrou, a relação de confiança com o Criador. Quando Deus pergunta, Ele já sabe onde estão, mas a questão é, na verdade, um convite ao autoconhecimento e ao arrependimento. Onde estás? Não é apenas uma questão geográfica, mas espiritual. Deus, com sua imensa misericórdia, quer que nós enfrentemos a nossa realidade, que olhemos para o nosso interior e vejamos onde falhamos e onde precisamos da sua graça. Esta pergunta, onde estás, reverbera até os dias de hoje. Muitas vezes, na nossa vida, estamos como Adão e Eva, nos escondendo, com medo, culpados ou simplesmente perdidos. E Deus, com seu olhar de amor, pergunta a cada um de nós: onde estás? Não para nos condenar, mas para nos chamar de volta para Ele. Adão e Eva, ao serem questionados, não se justificam nem negam seu erro. Eva, ao ser questionada, diz que foi a serpente que a enganou, e Adão, por sua vez, aponta para Eva, dizendo que foi ela quem lhe deu o fruto. Mas, no final das contas, a humanidade já havia quebrado a aliança com Deus, e as consequências dessa desobediência são duras: o sofrimento, o trabalho árduo, a morte. Mas, mesmo assim, mesmo diante de nossa queda, Deus já anuncia a salvação. Ele diz à serpente que, de uma mulher, viria aquele que esmagaria sua cabeça. Gênesis 3,15. Este é o primeiro anúncio do Messias, aquele que restauraria a humanidade e a relação quebrada com Deus. E aqui entra uma das maiores belezas da nossa fé. Mesmo no momento de nossa falha, Deus já está apontando para a solução. Ele sabia que precisaria enviar seu Filho para nos salvar, para nos dar a oportunidade de ser reconciliados com Ele. A cruz, que se ergue no futuro, já é anunciada neste momento de queda, como sinal da esperança que vem depois da dor e do sofrimento. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho de Marcos, onde encontramos Jesus alimentando uma grande multidão. O contexto é uma grande fome física e espiritual. Jesus, movido pela compaixão, não quer apenas curar as almas, mas também atender às necessidades humanas mais básicas. Ele sabe que as pessoas que o seguem estão cansadas e famintas, tanto de alimento quanto de esperança. Jesus, ao olhar para aquela multidão, pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? Marcos 8,5. É uma pergunta simples, mas que nos convida a refletir sobre o que temos para oferecer a Deus. Mesmo que o que temos seja pequeno, Jesus pode multiplicá-lo e torná-lo suficiente para alimentar todos. Ele pega os pães e os peixes, dá graças e os distribui, e milagrosamente todos ficam satisfeitos, sobrando ainda mais do que o necessário. Aqui, podemos tirar uma lição poderosa: Deus nunca nos pede o que não temos. Ele nos pede para dar o que temos, mesmo que pareça pouco. E Ele, em sua generosidade, multiplica o que oferecemos, tornando-o abundante para todos. O que temos para oferecer a Deus? Às vezes, temos a impressão de que somos incapazes de fazer grandes coisas, de mudar o mundo, de resolver os grandes problemas da vida. Mas, como Jesus nos ensina, a grandeza não está na quantidade, mas na disposição de oferecer o que temos, mesmo que seja pouco. Ele tomará isso e fará o suficiente. Vemos, então, que tanto na leitura de Gênesis quanto no Evangelho de Marcos, o tema da providência divina está presente. Em Gênesis, Deus não abandona a humanidade após a queda. Mesmo diante da desobediência, Ele promete um caminho de salvação. Em Marcos, Jesus não abandona as multidões famintas, mas as alimenta, satisfazendo suas necessidades físicas e espirituais. Deus nunca abandona seu povo. Mesmo quando nos afastamos dele, Ele sempre nos chama de volta. Mesmo quando nos sentimos incapazes de fazer a diferença, Ele nos ensina que, com Ele, o pouco pode se tornar muito. Ele é aquele que vê a nossa fraqueza, mas nunca desiste de nós. Ele é o pão da vida, e é Ele quem pode nos saciar completamente. Agora,
peço que todos nós pensemos por um momento: o que temos para oferecer a Deus? Nossas forças, nosso tempo, nossos talentos, nossa fé? O pouco que temos é suficiente para Ele, se oferecermos com confiança. Assim como Jesus multiplicou os pães e peixes, Ele pode multiplicar os nossos pequenos gestos de amor e compaixão, fazendo-os transbordar em bênçãos para os outros. Às vezes, é fácil sentirmos que somos pequenos e insignificantes, especialmente quando olhamos para os problemas grandes do mundo. Mas Deus nunca vê a nossa pequenez como uma limitação. Pelo contrário, Ele usa nossa fraqueza para mostrar sua força. O que importa é a nossa disposição de colaborar com Ele, de entregar o que temos, por menor que seja, e confiar que Ele fará o resto. No final de tudo, o que vemos nessas leituras é um Deus de misericórdia, um Deus que não se cansa de nos chamar de volta a si, que não se cansa de nos alimentar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E Ele nos convida a fazer o mesmo, a não desistir dos outros, a partilhar o que temos, a ser canais de sua graça e compaixão. Portanto, meus queridos, hoje, vamos abrir nossos corações para esse convite de Deus. Vamos nos perguntar: onde estou? Como Deus perguntou a Adão e Eva, e vamos nos apresentar diante dele com o pouco que temos, confiantes de que Ele irá multiplicar esse pouco e fará de nós instrumentos de sua providência. Se Ele alimenta as multidões com os pães e peixes, Ele também pode alimentar nossas vidas com sua graça, sua paz e sua alegria. Vamos confiar em Ele, oferecer a Ele o que temos e deixar que Ele faça milagres em nossas vidas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.